Para estudar química, que você consegue compreender do dia a dia, que é o chamado meio macroscópico, a gente usa explicações em relação ao meio microscópico. A gente parte de partes muito pequenas para explicar o conjunto maior. E dentro dessas partes muito pequenas, é importante você conhecer o conceito de átomo. Átomo seria, para a gente, a menor porçãozinha da matéria para começo de estudo da matéria. Átomo era a menor porção da matéria na teoria de Dalton, que explicava o modelo atômico vigente. Daí, na evolução do modelo atômico, a gente começa a descobrir cargas elétricas, que seria o princípio do modelo atômico de Thomson, que é a descoberta do elétron, e depois de Thomson, a descoberta de prótons, que são partículas positivas, e nêutrons. Daí a criação do modelo que a gente usa até hoje em dia para poder explicar o átomo, que seria o modelo de Rutherford. O modelo de Rutherford divide o átomo em duas partes bem distintas, que seriam o núcleo e a eletrosfera. É aquele desenhozinho clássico que você encontra nos livros de química. O núcleo é a parte central, onde se encontram os prótons, que são as partículas positivas, e os nêutrons, que são as partículas que não apresentam carga elétrica. Ao redor do núcleo ficam girando os elétrons, dentro da chamada eletrosfera. O estudo da matéria parte do princípio que a menor porção da matéria, na verdade, não é o átomo, e sim a divisão do átomo em subpartículas, as subpartículas atômicas, os prótons, os nêutrons e os elétrons. E o estudo começa a partir da massa e da carga dessas partículas, chamadas também de fundamentais da matéria. Próton tem massa 1 e carga 1. A gente indica para as partículas a massa acima e a carga elétrica abaixo. Nêutron tem massa 1 e carga 0. O elétron tem massa 0 e carga menos 1. A gente vai agora começar a juntar essas partículas para começar a estudar as coisas maiores. Para você entender como é que as partículas podem formar os átomos e os átomos podem se juntar para formar moléculas para dar origem às substâncias, você tem que entender primeiro a diferença básica entre um átomo e um íon. Átomo, por definição, é sempre eletricamente neutro, mesmo que dentro dele existam cargas positivas que são os prótons e negativas que são os elétrons. Por isso que sempre no átomo o número de prótons é igual ao número de elétrons. Se por um acaso você tiver um desequilíbrio entre esse número de prótons e elétrons, a gente passa a ter um íon e não um átomo. Sendo que o íon pode ser positivo, chamado de cátion, quando eu tenho mais prótons do que elétrons, ou um íon negativo, chamado de ânion, quando a gente tem mais elétrons do que prótons. Como é que um átomo se transforma num íon? Tanto faz um cátion e um ânion. Quando ele perde elétrons. No modelo atômico de Rutherford, os prótons estão no núcleo colados aos nêutrons. Por isso que é possível mexer apenas no número de elétrons que estão livres na estrutura atômica ao redor do núcleo. Então, se um átomo, por um acaso, perder 2 elétrons, ele se transforma num cátion. Você indica a carga em cima, no lado direito. E se ele perdeu 2 elétrons, ele agora tem 2 cargas positivas a mais. A gente identifica isso como o cátion divalente do átomo X, representação X2+. Se um átomo Y, por exemplo, ganha 1 elétron, ele se transforma num ânion, com uma carga negativa a mais. Por isso que o nome passa a ser ânion monovalente do átomo Y. O 1 não é obrigatório aparecer na frente da carga negativa. Então, aparecer um menuzinho é uma carga negativa só, ânion monovalente. Se você sabe identificar agora o que é um átomo e o que é um íon, você pode também diferenciar todos os átomos que existem entre si. Para diferenciar um átomo do outro, a gente usa números, como se fossem números de identidade desse átomo. Um átomo é diferente de outro átomo porque ele apresenta número de massa e número atômico, um dos dois diferente daquele outro átomo. Número de massa, a gente apresenta o átomo pela letra A maiúscula, normalmente vem em cima no lado esquerdo. Número atômico é a letra Z maiúscula, normalmente embaixo do lado esquerdo. Número de massa, qual é a massa que esse átomo tem? E a gente viu nas partículas subatômicas que quem tem massa são prótons e nêutrons. Cada um tem 1 de massa, por isso que o número de massa é igual ao número de prótons mais o número de nêutrons. O número atômico é simplesmente igual ao número de prótons que um átomo tem. O número atômico define as propriedades químicas que um átomo vai apresentar. Por isso que o número atômico é a parte mais importante da estrutura. Exemplo aqui, um átomo X que tem números 40 a 19. Número de massa é o 40, por ser o maior dos dois, já que a massa é pegar o número de prótons e somar com o número de nêutrons. Por isso que numa representação, nunca o número de massa pode ser menor que o número atômico, porque o número atômico é somente o número de prótons.
Então aqui, se o número de massa é o 40, a gente tem o número atômico 19. Sabendo essas duas informações, você sabe tudo que tem dentro da estrutura desse átomo. Número atômico 19 quer dizer que ele tem também 19 prótons. Como é um átomo, o número de prótons é obrigatoriamente igual ao número de elétrons. Então ele também tem 19 elétrons. E para chegar no número de nêutrons, a conta é fácil. Se o número de nêutrons vai ser calculado em função da massa e do número de prótons, é só pegar o número de massa e diminuir o número de prótons, que é o número atômico. Então você vai simplesmente pegar o 40 menos 19, esse átomo tem 21 nêutrons. O mesmo serve para os íons. Tem aqui o íon Y3+, que seria o cátion trivalente do átomo Y. Representação dos números 56 e 26. 56 seria a massa, 56, como é o maior, então o número atômico é o 26. Isso quer dizer que ele tem na estrutura 26 prótons. Se fosse um átomo, o número de elétrons deveria ser igual ao número de prótons, mas lembra que isso aqui é um íon. Se é um íon, é um cátion trivalente, para chegar nessa condição, ele perdeu 3 elétrons. Se ele teria 26 elétrons, então este íon, na verdade, tem apenas 23 elétrons. O número de nêutrons continua sendo da mesma maneira a conta. Pega o número de massa, diminui do número atômico. Ele tem 30 nêutrons. Ao invés de a gente estudar os átomos isolados, a gente estuda os átomos agrupados. E esses grupos são átomos semelhantes. E uma das principais semelhanças é em relação à isotopia. Átomos isótopos são átomos que apresentam o mesmo número de prótons. Iso quer dizer o prefixo semelhante. Nesse caso a gente vai entender como igual. Igual o número de prótons. Olha que o pezinho de prótons aparece no nome. Esses 3 átomos aqui são isótopos entre si, porque eles apresentam o mesmo número atômico. O número atômico é igual ao número de prótons. A diferença entre eles está somente no número de massa. Por isso que isótopos são átomos com o mesmo número de prótons, ou seja, mesmo número atômico, porém diferentes números de massa. E como é o número atômico que vai definir as propriedades químicas de um determinado átomo, os 3, quimicamente falando, apresentam as mesmas propriedades. Por isso que os nomes são dados a partir do número atômico. Qualquer átomo que na natureza tenha número atômico 1, ou seja, qualquer um desses 3, é chamado de hidrogênio. Daí vem o conceito de elemento químico. Elemento químico não é um átomo só, é um conjunto de átomos isótopos. Então existe o isótopo de massa 1 do hidrogênio, o isótopo de massa 2 do hidrogênio e o isótopo de massa 3 do hidrogênio. Por isso que na hora da prova, se alguém falar assim, o hidrogênio 1 é o hidrogênio de massa 1, porque a partir do momento que ele fala que é hidrogênio, obrigatoriamente ele tem número atômico 1. Próximo grupo, os isobaros, mesmo número de massa. E aí na representação, tá aqui um exemplinho. O potássio, 40, e o cálcio, 40. São isóbaros, apresentam o mesmo número de massa. Um outro conceito ainda para átomos, a gente pode agrupar em isótonos, mesmo número de nêutrons. Para chegar no número de nêutrons, lembra que você tem que simplesmente diminuir o número de massa do número atômico. Então, o ferro 56, ele teria o número de nêutrons 30. O níquel 58, diminuindo do número atômico, também tem 30 nêutrons, seriam isótonos. E o último conceito, que não é aplicado para comparar átomos, e sim para comparar átomo com íon ou íon com íon, são chamados isoeletrônicos. O mesmo número de elétrons. E aí, nesse caso, tá um exemplinho aqui. O cálcio 2+, e o argônio. Como o argônio é um átomo, o número de elétrons é igual ao número de prótons, que é igual ao número atômico, 18. Só que o cálcio aqui está na forma de cátion divalente. O número atômico é 20, isso quer dizer que ele teria 20 elétrons. Mas como é um cátion divalente, ele perdeu 2 elétrons. Ele só tem agora 18 elétrons na constituição. Então, o cálcio 2+ e o argônio são isoeletrônicos. Para a gente terminar o estudo da estrutura atômica, falta você descobrir, ou melhor, relembrar, como é que os elétrons ficam distribuídos na eletrosfera, já que eles não estão todos no mesmo lugar no espaço, como se fossem os prótons e os nêutrons que ocupam o núcleo. Os elétrons ficam ao redor do núcleo girando. E é importante saber como é que os elétrons se dividem para você depois entender como é que os átomos efetuam ligações. A distribuição eletrônica é feita pela divisão da eletrosfera. A eletrosfera se divide em camadas, que são chamados de níveis de energia,
pelo modelo atômico de Rutherford Bohr. Bohr foi o cientista que conseguiu descobrir que os elétrons se organizam em níveis diferentes de energia em relação ao núcleo. Quanto mais afastado está um elétron do núcleo, mais energia ele tem. E os elétrons sempre entram numa ordem crescente de energia, de menos para mais energia. Daí vem os níveis energéticos e os subníveis energéticos. Cada nívelzinho é chamado por uma camada, por uma letra maiúscula. Camada K, L, M, N, O, P e Q, são as 7 conhecidas até agora. As camadas também podem ser chamadas de níveis de energia. Nível 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7. Cada nível, cada camada, pode ter um número máximo de elétrons, que a gente conhece. E cada camada, cada nível, é dividido em um ou mais subníveis. Os subníveis também são com um número máximo de elétrons. Os subníveis são chamados por letras minúsculas, S, P, D e F. Para você fazer a distribuição eletrônica completa, você tem que juntar essas duas informações. Saber a divisão da camada, do nível em subníveis. E essa distribuição é feita a partir do chamado diagrama de Linus-Pauling, que leva em consideração essa ordem crescente de energia e o número de elétrons que você vai colocar em cada subnível para preencher um nível. Para você entender isso, vou botar o diagrama e 2 exemplos para a gente finalizar. A distribuição eletrônica é feita com base no diagrama de Linus-Pauling, que leva em consideração a ordem crescente de energia nos subníveis. E aí o diagrama está colocado aqui em cima. Com base nos cálculos de Linus-Pauling, a gente coloca os elétrons a partir do subnível 1s, ou seja, o subnível S da primeira camada. E aí na ordem 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d. Ou seja, antes de terminar a quarta camada, a gente continua, antes de terminar a terceira camada, a gente já abre a quarta camada, por causa dessa energia crescente. Esse diagrama é a base para você fazer a distribuição eletrônica. O trabalho que você tem é apenas colocar os elétrons em cada subnível, respeitando aquele número máximo de elétrons. Subnível S no máximo 2, P no máximo 6, D no máximo 10, F no máximo 14. Para exemplificar isso, distribuição eletrônica do cálcio. São 20 elétrons, então ficaríamos com 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, os 20 elétrons. Do ferro, 26 elétrons, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. E até mesmo a distribuição eletrônica de íons, por exemplo, o cátion divalente do ferro. Mas só tem que tomar um cuidado, cátion divalente porque ele perdeu 2 elétrons. Só que você não pode pegar 24 que sobrariam e fazer a distribuição eletrônica, porque senão essa distribuição terminaria em 3d4. Porque quando um átomo perde elétron, ele perde elétron sempre a partir da sua camada mais externa, que é onde o elétron está sendo menos atraído pelo núcleo. Então você primeiro faz a distribuição eletrônica do átomo normal, seria o ferro, descobre qual seria a camada mais externa. A camada mais externa do ferro, que é chamada de camada de valência, é a quarta camada e não a terceira. Então os 2 elétrons vão ser retirados daqui, do 4s2. A distribuição eletrônica do cátion divalente do ferro seria esta daqui, tirando o 4s2, ou seja, termina ainda em 3d6. Você pode fazer também a distribuição eletrônica em níveis. É só você contar nível por nível quantos elétrons foram colocados. Nível 1, por exemplo, aqui do ferro, você colocou 2 elétrons. Então a camada K, que é a primeira camada, ou nível 1 de energia, tem 2 elétrons. Então já contei os elétrons da primeira camada. Na segunda camada, tem aqui, ó, camada 2, camada 2. Você teria 2 com mais 6, 8 elétrons. Então, na segunda camada, na ordem, que é a camada L, você tem 8 elétrons. Você não precisa escrever KLM. Se você colocar 2, 8, já está na ordem certa. O cara vai entender na sua prova que é a primeira camada, segunda camada. Depois, terceira camada. Na terceira camada tem 2 elétrons, com mais 6 elétrons, com mais 14. Com mais 6 dão 14 elétrons. Então, 14 elétrons na terceira camada. E na quarta camada que a gente já tinha visto, tínhamos 2 elétrons. Já que a gente estava falando sobre o estudo do átomo, é importante você saber que existem alguns átomos que são chamados de radioativos. E radioatividade é um fenômeno nuclear. Acontece somente com o núcleo do átomo. É como se o núcleo do átomo, com o passar do tempo, fosse emitindo partes para se estabilizar de uma maneira melhor.
A radioatividade é um fenômeno para os átomos chamados instáveis no núcleo. Para você ter uma ideia do que seria isso, tem um exemplo aqui. O átomo de polônio, o polônio 210, ou seja, o polônio de massa 210, ele é radioativo. Ele é instável na natureza. Com o passar do tempo, o átomo de polônio ele fica mais estável, fazendo uma transmutação nuclear. Ele se transforma num núcleo de chumbo 206. Mas para isso acontecer, ele deve perder uma parte do seu núcleo. Para você visualizar isso, é só você entender isso aqui como se fosse uma equação química. E toda equação química tem que ter um balanceamento. Esse balanceamento segue o que a gente chama de princípio da conservação das massas. Assim como a gente pode prolongar e dizer que também é o princípio da conservação das cargas. O total de massa que eu tenho no começo, 210, tem que ser igual ao total de massa que eu tenho ao final do processo. A única coisa que vai acontecer é a separação de uma parte da massa do polônio. O polônio 210, quando se transforma em chumbo 206, ele manda embora do seu núcleo 4 unidades de massa. A massa é 210, mas o número atômico é 84, que é a carga nuclear. Então a gente diz que a carga no começo é 84. Só que o chumbo tem apenas 82 de carga nuclear. Isso quer dizer que o polônio mandou embora 2 unidades da sua carga nuclear. É uma nova partícula que apareceu, uma parte pequena do seu núcleo. E as partículas que podem aparecer nas chamadas equações de desintegração radioativas. Por que a desintegração? Porque com o passar do tempo, um núcleo que é instável, ele se decompõe, ele se desintegra, ele deixa de existir para dar origem a um núcleo mais estável do que ele. E nessa desintegração, ele acaba mandando embora uma partícula. E as principais partículas ou radiações são partículas alfa e beta. A gente identifica uma partícula como se fosse um núcleo. A partícula tem uma massa e uma carga. Alfa tem massa 4 e carga 2. Beta tem massa 0 e carga menos 1. A partícula beta é como se fosse um elétron nuclear proveniente do núcleo, pela decomposição de um nêutron. Não precisa entender o processo de decomposição do nêutron. Você tem que simplesmente saber que é possível aparecer um elétron proveniente do núcleo, que é chamado de partícula beta. E a radiação gama. Radiação não é uma partícula, é somente uma onda eletromagnética, como forma de energia, já que ela não apresenta massa nem carga. Porque quando uma coisa é muito instável, ela tem muita energia. Para se estabilizar, ela fica com menos energia. Por isso que você pode ver radiação sendo emitida somente na forma de partícula ou de radiação, nesse caso a radiação gama. Para completar uma equação, é só você me dizer agora qual é a partícula que tem que aparecer aqui. Quando o átomo de polônio 210 se desintegra e dá origem ao chumbo 206, é porque ele emitiu uma partícula alfa. A emissão pode ser com uma ou mais de uma partícula. Quando a gente fala que ele é um alfa-emissor, ele emite uma partícula alfa. Se for mais de uma, o enunciado da questão vai te dizer isso, ou vai pedir para você calcular, com base no balanceamento de massa e de carga, quantas partículas seriam emitidas. Quando um núcleo naturalmente emite uma partícula ou radiação, a gente diz que essa transmutação é natural, ou seja, espontânea. Só que a gente tem exemplos de transmutações que são artificiais, provocadas. Daí vem o nome da equação. Quando o núcleo sozinho sofre transmutação, ele emite uma partícula para o processo começar. Quando um núcleo é estável, ele vai sofrer uma transmutação, o processo tem que ser provocado. Daí a gente dizer que o processo é provocado por um bombardeamento desse núcleo. A gente joga ou faz incidir uma partícula em cima do núcleo que é estável para desestabilizar o núcleo e ele se transformar em um outro núcleo qualquer. Um exemplo disso é a transmutação do nitrogênio 14 em carbono 14. Para completar a equação e entender o que seria isso, é feita a transmutação por bombardeamento de nêutron. Lembra que existem ainda as partículas subatômicas que você já conhece, prótons e nêutrons. Então, eles podem aparecer também nas equações de transmutação. O nêutron, quando incide no núcleo de nitrogênio, já que o nêutron tem massa 1 e carga 0, ele aumentaria o tamanho do núcleo. Quanto maior o núcleo, mais instável ele fica. Por isso que ele tende a se estabilizar, mandando uma partícula embora. Daí vem a emissão. A emissão não foi espontânea, foi provocada. Então, o bombardeamento tem como consequência a formação do carbono 14, mas como o carbono tem número atômico 6, essa equação não estaria balanceada, porque o total de massa deste lado é 15, tem que ter 15 desse lado.
Por isso que a gente percebe que tem a formação de pelo menos uma partícula de massa 1. Como a carga tem que ser igual também, aqui temos 7 de carga no total, esse lado tem que ter 7 de carga também. Se o carbono tóxico tem 6 de carga, essa partícula também tem 1 de carga. Então, nesse caso, a partícula emitida que tem massa 1 e carga 1 seria o próton. É assim que você consegue montar e balancear uma equação de decaimento radioativo. É importante saber, além de montar uma equação de decaimento radioativo, ter noção também do tempo que dura esse decaimento radioativo. A gente descobre esse tempo em função da chamada constante de desintegração, que é uma constante para cada átomo radioativo. Cada átomo radioativo tem uma constante diferente, um valor diferente. Só que a constante radioativa, ela dá a ideia de tempo de desintegração da chamada meia-vida, que é o período de semidesintegração de uma amostra radioativa, ou seja, é o tempo necessário para que metade da amostra radioativa se desintegre. Por isso que, se você considerar que 100% da amostra radioativa existe no início do decaimento radioativo, passando um período de meia-vida, que eu estou representando aqui pela letra T, com um meio, a amostra cai para 50%. Isso quer dizer que sobram 50% ainda da amostra para serem desintegrados. Passando outro período de meia-vida, os 50% se reduzem a apenas 25%. Então, depois de 2 meias-vidas, você desintegra 75% da sua amostra. E isso dá para ter uma noção de depois de quanto tempo é possível que você possa voltar a um local onde pode ter ocorrido um acidente nuclear. Por exemplo, o de Chernobyl, na Ucrânia, na década de 80, e o mais recente agora, no Japão. Por isso que é importante ter uma noção em relação à cinética, a velocidade de desintegração das amostras radioativas. Dentro de radioatividade, são 2 reações importantes que você tem que conhecer. As reações de fissão nuclear e as reações de fusão nuclear. O nome é autoexplicativo. Fissão é pegar um núcleo grande e quebrar ele em núcleos menores. Fusão é o contrário, pegar núcleos menores, juntar para dar origem a núcleo maior. E todos os 2 processos, tanto de fissão quanto de fusão, são acompanhados de desprendimento de energia. São processos que liberam energia. Daí vem o chamado uso da energia nuclear, nas usinas nucleares. Por isso que questões que envolvem essas 2 equações são questões envolvendo usinas nucleares e bombas atômicas, porque o processo é o mesmo. Existe a usina nuclear, a fissão para gerar energia. Numa bomba nuclear, existe a bomba de fissão e a bomba de fusão, sendo que a bomba de fusão é a bomba mais famosa, que é a chamada bomba de hidrogênio. E a quantidade de energia liberada pelos 2 processos é importante na comparação. A energia liberada na fissão, ela não é tão grande quanto a energia liberada na fusão nuclear. Por isso que, em comparação, a gente que a fusão nuclear libera bem mais energia do que a fissão. Mas, por enquanto, a gente não tem como controlar essa energia para aproveitar como se fosse a energia da usina nuclear. Por isso que dentro de uma usina nuclear acontece a fissão. E o principal núcleo físsil é do urânio-238, que acontece por bombardeamento para conseguir quebrar o núcleo. Em relação aos acidentes que aconteceram de Chernobyl e o acidente mais recente no Japão, aconteceu numa usina nuclear. E aí as pessoas calculam mais ou menos quanto tempo é possível, com base na quantidade de material radioativo que foi exposto no ambiente, pode-se voltar para aquela região. Por isso que é importante saber o período de meia-vida, que é a parte de radioatividade que cai em relação à quantidade de tempo e de substância. O importante é saber que a cada período de meia-vida acontece a desintegração da metade de uma amostra radioativa. Então, se eu tenho 100 gramas de uma amostra radioativa hoje, daqui ao período de uma meia-vida, eu teria 50 gramas apenas. Depois de outro período de meia-vida, essa quantidade cairia para 25 gramas. De meia-vida em meia-vida, a quantidade cai à metade. E cada isótopo tem seu período de meia-vida. Então, por exemplo, no urânio-238, existe um período de meia-vida específico para ele. No bário-152, tem um outro valor de meia-vida para ele e assim por diante.